Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em coração. Se meu Deus está no coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, que assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. De amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Se meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E eu quero te convidar a refletir um pouco sobre tomar as decisões certas. É um tema apropriado para os dias que estamos vivendo. Tomar as decisões certas. Eu quero te convidar a abrir lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 28. Vamos ler um texto que mostra um pouco da sabedoria de Deus na vida de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria. Deus concedeu a ele sabedoria para julgar as questões do povo, para liderar o povo de Israel ali naquele momento. Então, lá em 1 Reis, capítulo 16, capítulo 3, versos 16 a 28, diz assim: Salomão julga um caso difícil. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão, e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu luz um menino. Deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa
e não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre seu filho e o sufocou. Então, levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era meu filho. Mas a outra mulher disse, não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu, não é, não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse, cada uma de vocês diz que a criança é sua. A criança viva é sua e que a morte é da outra. Então mandou buscar uma espada. E quando a trouxeram, disse, cada uma de vocês cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma dessas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse, por favor, Senhor, não mate meu filho, entregue-o a essa mulher. Mas a outra disse, podem cortá-lo em 2 pedaços, assim não será nem meu, nem seu. E aí Salomão disse, não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Amém? Tomando as decisões certas. Aqui nós temos o exemplo do rei Salomão, que recebeu de Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Mas vamos trazer essa questão de tomar decisões para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. Todos nós precisamos tomar decisões diariamente. Algumas decisões simples, como que horas acordar, o que eu vou comer no almoço. Outras decisões mais complexas, como mandar ou não as crianças para a escola numa época de pandemia, né? Quais são os rumos e as decisões que eu tenho que tomar nas minhas tarefas diárias, nos meus projetos, nas minhas responsabilidades que eu tenho na família, no trabalho, na sociedade. E muitas vezes sentimos o peso de termos que tomar decisões. Muitas vezes as decisões, o peso de ter que tomar as decisões nos sufocam. Outras vezes procrastinamos, ou seja, enrolamos ao máximo e vamos empurrando a decisão para depois. Deixamos para depois. Decidimos não decidir, até que chega um momento em que não temos mais escolhas. Ou decidimos, ou a situação, as circunstâncias, o meio, tudo aquilo que está acontecendo vai decidir por nós. Algumas decisões, elas geram consequências do resto, que nos acompanharão o resto da nossa vida. Decisões como os relacionamentos, né? Amizades, namoro, casamento, decisões em relação aos estudos, qual faculdade eu vou cursar, né? Qual curso técnico, qual área eu vou trabalhar. E são decisões que vão, de alguma forma, nos acompanhar na nossa caminhada até o fim da nossa vida. Então, é muito importante a gente ter critérios para tomar a decisão certa. É importante não deixar a vida nos levar, como diz aí uma música bem conhecida no meio secular. Por mais que às vezes, em alguns momentos, pareça mais atraente deixar realmente a vida nos levar.
Às vezes você sente o peso de tomar a decisão e seria tão bom se as coisas fossem se ajeitando sozinhas, cada uma para o seu lugar. Mas é importante a gente ter critério para decidir, é importante a gente não deixar que outras pessoas tomem a decisão por nós, é importante que a gente não faça escolhas precipitadas, é importante uma reflexão e uma orientação de Deus para nos ajudar sobre o que fazer. Então você tem e terá ainda muitos desafios pela frente. Mas na hora de tomar a decisão é muito importante seguir alguns princípios. E é sobre esses princípios que eu quero conversar um pouquinho nessa manhã. E o primeiro princípio que eu quero falar nessa manhã é: comece com o que é ensinado na Bíblia. Parece um pouco básico, mas é algo muito importante. Nosso primeiro passo, lá em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro passo, seguir as orientações de Deus, seguir os princípios da palavra de Deus. Esse é sempre o melhor caminho. Por exemplo, ninguém precisa dizer para você que você não deve mentir, não é verdade? É um princípio básico da palavra. Jesus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Então ninguém precisa lembrar a gente, não vai falar mentira não, vamos parar de mentir. É uma orientação básica da palavra de Deus. Mas aí você está lá no dia a dia, no trabalho, surge uma situação no trabalho e você, contextualizando ali aquela situação, analisando, imagina que se você deixasse de falar a verdade naquele momento, seria melhor para você, seria melhor para a empresa, evitaria talvez algum enfrentamento. Quando você fala a verdade, poderia haver algum enfrentamento, ou até mesmo num relacionamento de amizade, num relacionamento conjugal, você pensa, poxa, se eu falar a verdade vai magoar outra pessoa, e aquela situação, as circunstâncias tentam de alguma forma te levar a deixar de seguir um princípio bíblico, um princípio básico da palavra de Deus, que é a verdade. Mas nós sempre, ao tomarmos as decisões, devemos começar com o que é claramente ensinado na Bíblia. Provérbios diz que o caminho do homem aos seus olhos parecem bons, né? Falar uma mentira, deixar de falar uma verdade aqui, né? Parece até bom na hora ali, mas no final é um caminho de morte. Então não vale a pena. O caminho do homem aos seus olhos parece bom, mas o fim é o caminho da morte. Então, princípios da palavra não se negociam. Se queremos tomar as decisões certas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, devemos começar observando a palavra de Deus. Se uma escolha te leva a comprometer uma verdade, te leva a comprometer um mandamento de Deus, você logo tem que tirar ela da sua lista de opções, porque só vai te levar ao caminho de morte. Primeiro princípio, seguir a palavra de Deus. Observar atentamente o que está escrito no nosso manual de vida. Por isso nós valorizamos tanto o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. A palavra diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele, diz o Senhor. Amém? Vamos observar sempre a palavra de Deus. Segundo princípio também importante, busque conselhos sábios. Lá em Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança.
buscar um conselho com um irmão em Cristo, buscar um conselho com alguém que está no mesmo propósito de buscar a Deus, buscar um conselho com os pastores, com os mais experientes, com os professores da escola bíblica, né? Com os irmãos que estão na mesma caminhada, com o pai, com a mãe, com alguém mais experiente que você. É muito importante. Os conselhos podem nos levar a perceber as situações sob outro ângulo, um ângulo que a gente ainda não estava percebendo. Então é muito importante a gente buscar conselhos, a gente buscar orientações de pessoas que estão na caminhada com Cristo também. E a gente observando esses conselhos, a gente vai analisar esses conselhos à luz da palavra, porque naturalmente somos homens, somos humanos, e eventualmente algumas pessoas nas melhores da intenção de te dar um bom conselho, estão te dando um mau conselho. Então, por isso que eu coloquei ali, primeiro princípio, a palavra de Deus. Segundo princípio, buscar os bons conselhos. Vamos ouvir os bons conselhos e vamos analisar esses bons conselhos à luz da palavra de Deus. E vamos colocar em prática os conselhos sábios que Deus está nos trazendo através de outras pessoas. Deus fala através da palavra, Deus fala através das pessoas, Deus fala através da igreja, Deus fala através das circunstâncias. Então Deus utiliza também de bons conselhos para falar conosco. E nós devemos estar com ouvidos atentos àquilo que Deus está tentando falar conosco. Então busque conselhos sábios, pois os conselhos podem nos fornecer informações que nos ajudarão a tomar a decisão certa. Podem nos oferecer informações que vão nos ajudar a analisar melhor aquilo que temos que fazer. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Então ele vai nos falar através da igreja, através dos irmãos, através da palavra, e vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então, o segundo ponto importante, busque conselhos sábios. Terceiro ponto muito importante, sempre que a gente vai tomar uma decisão, é essencial. Faz uma análise mais completa. Eu falei aqui no início, não tome decisões precipitadas. Às vezes, você pode até tomar uma decisão precipitada e depois descobrir que ela foi a certa. Mas isso não é regra. Evite tomar decisões precipitadas. Ouça primeiro a palavra de Deus. Ouça primeiro os conselhos. E terceiro ponto, liste os prós e os contras das suas opções. Alguém pode achar que dá trabalho, pode ficar com preguiça de escrever, mas é importante. Escreva quais são as opções que eu tenho. Você tem opções, você tem que analisar se as opções vão te levar para uma furada ou vão te levar para o caminho da bênção de Deus. Liste as opções. Nós estamos olhando o mercado em relação a uma loja, em relação a um terreno, em relação a uma casa, um aluguel, e nós estamos orando, pedindo discernimento a Deus. E precisamos ter princípios para escolher. A primeira oportunidade que vem, às vezes, parece em primeiro momento boa, e quando a gente para analisar, a gente começa a perceber o que é bom e o que é ruim. O que é bom e o que é ruim. E sempre clamando pela direção de Deus. Então, não se precipite. Lá em Provérbios, como está ali, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Mas a insensata vai em frente e acaba mal. Deus nos dá alertas. A pessoa sensata ouve, percebe, tem discernimento com Deus, observa, lista o que é de positivo, o que é de negativo. E se for preciso, se esconde. Ou seja, sai daquela situação. Já o insensato vai em frente, inconsequente. E às vezes
quando tomamos atitudes inconsequentes, vamos sofrer essas consequências, né? Não se precipite, não ignore as ações, não ignore as consequências, não tente agir no impulso quando perceber algum benefício. Analise com calma, veja as possibilidades, controle a ansiedade, tenha domínio próprio, como falamos aqui pela manhã. Tenha domínio próprio, que é um fruto do Espírito que se manifesta em nós. É muito importante não apenas analisar as situações, as opções na nossa mente. É claro que a gente, quando vai tomar uma decisão, o pensamento está mil, o pensamento está girando. Estou vendo isso, mas coloca no papel, vamos realmente perceber ali passo a passo o que tem de positivo, o que tem de negativo. Vamos ser criteriosos na análise, vamos comparar as opções. Às vezes, só fazendo isso, só colocando no papel, a gente já vai perceber que é uma boa oportunidade, que a gente deve continuar lançando, ou que está descartada aquela possibilidade. Vamos continuar orando e buscando a direção de Deus. E todos esses princípios aqui, a gente pode usar para tudo na vida. De repente você está com alguma decisão financeira em mente para fazer, né? Compra de uma casa, compra de um carro, né? Mudança de trabalho, promoção, e você já coloca esses princípios aqui no papel e você já se imagina. Mas na vida familiar também, as decisões de família que temos que tomar, as decisões profissionais, vou continuar nesse trabalho, vou buscar uma oportunidade em outra área. No ministério, estou servindo ao Senhor, então, quantas oportunidades temos na igreja de servir? Então vamos buscar a orientação de Deus, vamos buscar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração para fazer, amém? Um quarto princípio que eu diria que é super importante também, escolha a opção que agradará a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Nossa vida é para a glória de Deus. Nós vivemos para adorar a Deus, nós vivemos para agradá-lo. E às vezes nós estamos diante de, por exemplo, listei lá minhas opções, eu tenho 2 opções para tomar uma decisão, e as 2 opções são boas, as 2 opções são corretas, as 2 opções não têm digamos assim, uma oposição dos versos da palavra de Deus. Se eu for pela direita, tudo bem, se eu for pela esquerda, tudo bem. Como decidir? Qual das opções agradará mais a Deus? Qual das opções está servindo de adoração para Deus? Será que uma delas agrada mais o meu coração? Eu sinto mais confortável? E a outra agrada mais a Deus? Então, qual a opção que agrada mais a Deus? Agradar a Deus inclui ser luz para o mundo. Agradar a Deus inclui ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Inclui, como foi falado na palavra da semana passada, tomar decisões que vão impactar não só você, não só o seu eu, mas vão impactar as pessoas da sua volta, da sua família, às vezes na sua igreja, às vezes em toda a sua comunidade, na sua cidade. Alguns vão tomar decisões que vão impactar o país inteiro, o mundo, descobertas científicas, estudos. Deus pode nos chamar para uma obra muito maior do que aquilo que a gente estava imaginando. E Deus fala ao nosso coração, e precisamos dessa sabedoria de Deus, desse discernimento que vem da nossa comunhão com Deus, para sabermos
qual a atitude, qual a decisão que nós vamos tomar e que vai de fato agradar ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. Quantos aqui querem agradar ao Senhor? Amém? O Senhor se agrada desse desejo do seu coração. E se você quer agradar ao Senhor, não tome decisões de forma aleatória, não tome decisões sem buscar a vontade perfeita, sem buscar aquilo que realmente agrada a Deus, o Senhor, sem deixar a vida nos levar, sem deixar o nosso eu natural decidir, porque a natureza humana decide por nós, se nós não ficarmos ligados na palavra de Deus, se nós não ficarmos ligados na orientação que Deus está nos falando, o nosso eu, o nosso homem natural vai decidir, e vai decidir por aquilo que nos agrada, somente por aquilo que nos agrada, aquilo que agrada aos nossos olhos, aquilo que agrada ao nosso coração, mas nós temos o desejo de agradar primeiro a Deus. Amém? Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então nós temos a escolha, nós temos o poder de decisão, nós temos o livre-arbítrio. Então vamos honrar, vamos agradecer e vamos adorar a Deus com as nossas escolhas. Amém? E por último, ore em todo processo. Orai sem cessar. Amém? A oração mantém o nosso vínculo diário com o Pai. Né? Eu não posso vir aqui ao culto todo domingo, agradecer e orar a Deus e passar a semana toda distante de Deus, sem fazer uma oração no meu individual com Deus. A minha comunhão vai ficar esvaziada, vai ficar distante, eu não vou conseguir ouvir aquilo que Deus quer me falar. Então, orai sem cessar, orai diariamente, né? Orai em cada situação, né? Orai o tempo todo. Lá em 1 João 5,14 diz: quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Mas será que estamos orando para que a vontade de Deus seja feita? Será que estamos orando para realmente colocarmos em prática a vontade de Deus, para sair da nossa zona de conforto, daquilo que apenas nos agrada, e realmente ouvir aquilo que agrada a Deus? É importante a gente ter esse versículo em mente. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Mas e se estamos pedindo algo que é só de acordo com a minha vontade, com o meu coração? Se estamos pedindo algo que é contra a vontade perfeita de Deus? Se estamos pedindo algo para agradar e satisfazer apenas o nosso ego, a palavra de Deus já tem a resposta para isso. Diz lá: pedis e não recebeis, porque pediste mal, para gastar nos seus próprios deleites. É a palavra de Deus que nos ensina diariamente. Por isso a oração não é um momento solto, não é um momento que você para entregar seus pedidos a Deus. Hoje eu vou clamar por Deus, porque eu estou precisando disso. Oração é muito mais do que entregar para Deus nossos pedidos. Oração é comunhão plena com Deus. É na oração que a gente vai alimentando o nosso espírito. É na oração que a gente vai entendendo a palavra de Deus. É na oração que a gente vai
ouvir Deus ministrando ao nosso coração e trazendo paz para tomarmos as decisões importantes que temos que tomar. É natural, somos homens, somos falhos, é natural que em algum momento a gente fique ansioso, é natural que em algum momento a gente tenha medo, é natural que no momento ali da decisão a gente tenha dúvida, mas como que eu vou sanar essas dúvidas? É na oração, é na comunhão com Deus, é ouvindo Deus falar ao nosso coração, é ouvindo, é recebendo a paz que excede a todo entendimento. Não dá para analisar racionalmente. Essa paz é uma paz que excede a todo entendimento. Você tem que tomar a decisão, Deus coloca no seu coração e você vai lá e faz, porque Deus te direcionou e te deu a paz que excede a todo entendimento. Amém? Então, para tomar as decisões certas, devemos observar os princípios da palavra de Deus. Devemos buscar os conselhos sábios, analisando os pontos positivos, os pontos negativos, analisando se estão de acordo com a palavra de Deus. Entregando a Deus nossos anseios, nossas preocupações e toda a situação importante que devemos decidir. E ouvir Deus ministrando ao nosso coração a sua vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? E assim nós vamos caminhando, tomando as decisões certas, tomando as decisões que agradam a Deus, tomando as decisões que vão fazer diferença na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que nos cercam, na vida da nossa comunidade.